Se cada um tomasse da natureza apenas aquilo que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo, nem ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. Mas, infelizmente, o homem, com as suas ações, apodera-se da natureza sem cuidado, sem respeito e sem medir os impactos negativos das suas ações no meio ambiente. Assim como na natureza tudo se transforma, é necessário que o trabalho comece agora, hoje, com uma juventude transformada, uma juventude mais amiga do ambiente. Então, vamos mudar para transformar. E esse é o lema do grupo idealizado por Mateus Solano, ator brasileiro, ativista ambiental e nosso próximo convidado neste fórum, Mosefo Young Leaders. Sejam todos muito bem-vindos. Mateus, ele que se considera um filho da terra e não o dono dela, tem uma ação muito importante como ativista ambiental. Nós conhecemos-lo como ator, evidente, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de o conhecer como ativista ambiental e eu diria como alguém que é também educador ambiental, tal como os outros dois convidados que eu tenho em estúdio. São dois jovens moçambicanos, educadores ambientais, e são eles a Joselda e o Adelson. Vão juntar-se a nós nesta conversa. Mateus, muito bem-vindo. É um prazer estar contigo esta noite. Boa tarde, não é? No Brasil ainda é boa tarde. Juntam-se a nós... não é? São 2 horas da tarde. Eu é que agradeço, gente, que honra. Como essa quarentena, essa pandemia acabou aproximando. Quando é que eu ia pensar? Já é a terceira entrevista que eu dou, 2 para Moçambique, 1 para Angola. É um prazer muito grande falar com todos vocês e ter sido convidado para participar do Mosefo Young Leaders. Muito obrigado. Mateus, de onde vem esse engajamento ambiente, pelas questões e pelas causas ambientais? Vamos logo direto ao ponto. De onde é que te vem isso? Eu acho que é bem na minha criação mesmo, né? É uma luta que eu escolhi, assim, concretamente, lutar pelo meio ambiente faz 3 anos, mas é desde criança, né? Uma relação de pertencimento com a natureza não começa do nada, né? Isso tem que ser criado, isso tem que ser desenvolvido num mundo em que a gente inventou tanto cimento, tanta mentira, né? Tantas crenças que a gente põe na frente da natureza, como se a gente pudesse colocar alguma coisa na frente da natureza, né? Portanto, sempre fui, como você já disse, criado como um filho da natureza e nunca como dono dela. Eu acho que, somado a todos os adjetivos que você botou aí da humanidade, dessa relação nefasta que a gente tem com a natureza, faltou também falar sobre esse orgulho, essa empáfia, essa crença do ser humano desde sempre que ele é um bicho especial, né? Pois, muito bem, a consciência, né, que é o que o torna tão especial, não tem gerado bons frutos. E a gente tem que mudar esse jogo para ontem, né? Não só sermos amigos da natureza, mas nos entendermos como parte da natureza. Portanto, a natureza, como essa inteligência maior, precisa ser preservada. Senão, a gente simplesmente vai ser substituído por uma outra espécie. Sem dúvida. Acho que o homem tem muito pouca consciência disso. Esse adonar-se da terra, adonar-se da natureza, é uma coisa bem predadora, não é? Do ser humano. E é preciso, concordo contigo, é preciso inverter esse estado de coisas. Acredito que os teus pais tenham tido um papel muito importante nessa educação para o ambiente. Educar-te como cuidador e não como predador. Eu anunciei quando fiz a introdução, que temos em estúdio 2 jovens que são educadores ambientais de formação e que eu deixo já aqui a possibilidade de vocês conversarem com o Mateus e colocarem alguma questão já para pontapé de saída.
Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, Muito obrigado. Ana. Meu nome é Adelson Mutemba e estou muito grato por estar aqui. Eu acho que é difícil nós encontrarmos alguém que apenas começou a abraçar esta causa por influência só. Eu acho que há uma grande necessidade de, primeiro, a pessoa apaixonar-se pelo meio ambiente, apaixonar-se pela natureza, apaixonar-se pelas causas e preocupar-se com a resolução dos problemas ambientais. É o que eu posso colher do Mateus e também acontece o mesmo comigo. Eu não foi algo assim que veio por acaso, é algo que eu venho abraçando desde criança. Eu ainda no ensino primário fiz parte de um grupo chamado Saneamento na escola primária, que o principal objetivo deste grupo era mesmo começar a aprender coisas da natureza, que é para poder criar um cidadão que está ambientalmente aceitável. Então, com isto eu gostaria de saber do Mateus, esta influência que tem dado aos jovens, principalmente, que é o grande foco deste fórum, de que forma ocorre a sua influência também como ator para poder ganhar mais simpatizantes em relação às questões ambientais? Foi justamente isso que eu comecei a fazer, digamos, de 3 anos para cá, né? Com o advento dessa internet, de tantas hashtags, né? Todo dia a gente pode lutar por tudo, né? E acaba que lutando por tudo a gente não luta por nada, a gente não bota a nossa energia em nada especificamente. Eu falei, qual luta eu vou abraçar? Porque sim, me tornei um ator famoso, né? Conhecido, inclusive aí por vocês, do outro lado do mundo, e isso me traz uma responsabilidade, na minha opinião. E, portanto, o que fazer com essa responsabilidade? Resolvi abraçar a luta das lutas, né, na minha opinião. Assim como o professor é a profissão das profissões, sem a qual as outras profissões não existem, sem água para beber e ar puro para respirar, a gente também não existe. Portanto, qualquer outra questão fica pequena quando a gente bota a questão ambiental na frente. Então, de 3 anos para cá, eu não tenho sido um cara que fala com o governo ou com as empresas. Eu tenho sido um ativista que fala com as pessoas, incentivando a mudança na população, no povo. Porque eu não conheço empresa que vá mudar sem uma mudança de consumo da parte do consumidor. Assim como não conheço nenhum governo que vai mudar, vai agir diferente sem uma pressão popular. Portanto, eu acredito muito que a gente precisa acordar para a força do povo, né, do povo unido em torno de causas que são importantes para todo mundo. E o meio ambiente é uma unanimidade, né? Você falou sobre a educação e outro dia numa outra live com um professor eu falei que eu achava que a educação ambiental tinha que ser uma matéria na escola. E o professor me retrucou de uma forma muito inteligente e perfeita. Ele falou, não, a educação ambiental tem que estar em todas as matérias. Portanto, se hoje eu consumi um copinho plástico de manhã, mais 2 de tarde, fui na minha empresa e consumi mais tantos, no final sabendo que no seu país 90% daquilo que é descartado vai acabar não sendo reciclado, no final de um mês, quanto você contribuiu para a poluição do planeta? Pronto, você tem um problema de matemática que faz a gente pensar no que é urgente pensar hoje em dia. Então, eu acho que a educação ambiental precisa estar em tudo e em primeiro lugar. Olha, ótima colocação, Mateus. Eu falava com a Gisele e com o Adelson há pouco sobre essa questão da ecologia, das questões ambientais não serem matéria obrigatória desde logo, desde o primário ou do pré-primário em Moçambique. Mas a colocação que esse professor te pôs de que devia ser matéria de todas as matérias é incrível. Não é, Gisela? Com certeza. Boa noite, eu chamo-me Josela Capassura, sou educadora ambiental e eu digo que eu escolhi ser educadora ambiental porque meu sonho é salvar o mundo. E eu acredito que com a educação ambiental nós chegamos lá. Gostei do ponto que o Mateus falou sobre as escolas. Nosso sonho também é inculcar desde a base, se possível, educação ambiental. Tanto que aqui em Moçambique nós temos um projeto, a Cooperativa de Educação Ambiental Repensar, que estamos a representar. Ela tem um projeto Escola Ecológica.
Este projeto ocorre em 7 escolas da província e cidade de Maputo. Uma é privada, uma é comunitária e 5 são públicas, abarcando diversos tipos de público-alvo. O nosso objetivo é, através dos clubes ambientais, ensinar a separação do lixo, ensinar a fazer reciclagem, ensinar o amor e a pertença pelo meio ambiente, porque quando você sente que é seu, você cuida. Daí, eu gostaria de saber como é que está sendo feita a educação ambiental no Brasil, nas escolas. Obrigado, muito prazer. Assim, eu vejo dentro da minha bolha, né? A gente tem falado muito em bolhas, né? Hoje em dia a gente tem percebido muito o quanto a gente vive dentro de um pequeno sistema de crenças, né? Mas assim, os meus filhos têm uma educação ambiental que eu não tive. Então eu vejo sim essa preocupação nas escolas hoje de colocar a educação ambiental, mas vejo pouco as próprias escolas fazendo o dever de casa, no sentido de ter uma composteira. Eu acho que toda escola tinha que ter um trabalho de compostagem do refeitório, de pegar todas as sobras das frutas e casca de ovo do refeitório e botar as crianças para aprender a compostarem, né, na horta do colégio, transformar aquilo em verduras e em coisas que vão ser consumidas pelas crianças, ensinando o ciclo da natureza, ensinando tudo aquilo que não adianta só ensinar falando, né? Assim como a separação do lixo, né? Assim mesmo como a responsabilidade. A gente ouve falar que no Japão as crianças, antes de sair da escola, elas limpam a escola. Eu acho que esse tipo de coisa precisa entrar, sim. Na Coreia também. Mateus, acho que em África, como deves imaginar, e nos países em desenvolvimento no geral, onde nós nos debatemos com questões graves de saneamento do meio, bem, no Brasil também, não é? Este pequeno exemplo de 7 escolas, para ser repercutido por um país inteiro de 30 milhões de habitantes, não é nada ao pé dos vossos 200 milhões, mas é muito quando a gente pensa que as pessoas não têm o saneamento de meio mais básico que tu possas imaginar. Como é que a gente ensina às crianças na escola coisas que elas nem sequer têm... Porque nós que fazemos parte dessa tal bolha, que temos água canalizada, que abrimos a torneira e aquilo jorra, é muito... devia ser muito fácil compreender. É difícil, se calhar, mais difícil educar essa pessoa que esbanja água à farta. Mas para aquele que não tem, que tem que percorrer 20, 30 quilómetros com uma lata de água à cabeça e aquela água tem que dar para tudo, como é que isto se faz? Isto é para aqui, para os nossos educadores ambientais. Eu gostava de saber como é que vocês pensam isso. Eu acho que já se sabe que, ao nível mundial, a água é um recurso muito precioso e também é um recurso esgotável. É um recurso que acaba. Ou seja, de que vale eu levar 20 minutos com o chuveiro aberto, eu vou tomando banho, cantando, por vezes deixo, saio, pego no telemóvel, faço minhas chamadas, mas a água está ali a jorrar. Quantos litros de água por dia eu vou desperdiçar? Quantos litros de água por mês, somando, eu vou ter desperdiçado? Então, aí já há uma razão para a chamada de atenção às pessoas que usam água de uma forma desenfreada, sem moderação. O que acontece é que cá em Moçambique existem zonas que as pessoas já não têm água potável. A água já é salubre, ou por vezes a seca, a água não existe. Então, há uma necessidade das pessoas começarem a refletir seriamente nessas causas. Que o pouco que eu tenho de água, tenho que dar graças a Deus, mas também devo saber usar na medida certa. Há muita gente, há muitos distritos aqui em Moçambique que ainda não têm água canalizada. Por vezes existem lá poços, mas esses poços, a qualidade de água é muito baixa. E já estamos a entrar para questões de saúde pública. E nós olhamos para o Brasil como um modelo
quanto às questões ambientais, porque a maioria dos artigos, a maioria dos documentos que nós temos lido provém do Brasil, ou são traduzidos em português brasileiro. Então, eu gostaria de perceber, neste âmbito, como é que ocorre, qual é a disponibilidade de água que existe para a população e qual é a atitude que as pessoas tomam para poder gerir esse recurso escasso. Meu caro, mais da metade do povo brasileiro não tem saneamento básico e 30% dos brasileiros não tem água. Um país continental como o nosso, em que historicamente foi e ainda é uma colônia, ou seja, o presidente vai, o presidente vem, é só formas de vender o Brasil lá para fora, formas de tirar o que tem aqui, não tem... por mais rico que seja, não tem uma valorização do que é nosso, culturalmente, enfim, em todas as instâncias. Cientificamente, o Brasil é um dos países que está perto de encontrar aí vacina contra a Covid, mas não tem incentivo do governo, não tem dinheiro do governo e respeito, portanto, as questões são muito complicadas. A questão do saneamento é uma questão muito cara para mim. E, bom, primeiro falando... Bom, não, vamos seguir por aqui. A questão do saneamento Está à vontade. Perdão? Está à vontade, Mateus. A questão do saneamento é uma questão que eu luto muito aqui. A gente tem uma companhia de esgoto aqui que, nas últimas décadas, despeja o esgoto in natura, um serviço de tratamento de esgoto pelo qual a gente paga e que a gente não recebe. Enfim, aqui no Brasil é muito complicada essa questão. Eu entendo que vocês tenham aí bons exemplos do Brasil, porque sim, tem muita gente aqui trabalhando para ir contra a corrente. Mas sim, o que eu ia dizer é que a gente fala muito para o cidadão economizar água, mas aqui no Brasil, por exemplo, 70% da água utilizada vai para a agricultura, né, em sistemas muito antigos de irrigação, que joga água para o alto, que perde-se muita água, fora o desperdício de metade, por volta de metade do que é produzido de água para ir para o encanamento e sair da nossa torneira, se perde com desperdício, com furo, com ligação ilegal, com precariedade do serviço mesmo, né? Então, saneamento básico parece que em todos os países em desenvolvimento, o Brasil não é diferente, é medieval, né? Agora a gente está vendo uma luta nesse sentido, né? Até por causa da pandemia e por causa de um escândalo que teve agora, de que o carioca não podia beber a própria água, não podia tomar banho com a própria água, porque estava contaminado com não sei o quê. Parece que as autoridades deram uma acordada para o assunto. Mas é um assunto que, bem observado por ti, é um assunto que nós, cidadãos, precisamos tomar também o protagonismo. Somos nós que damos a descarga. Mas é isso, assim, voltando ao que você falou sobre as escolas, como as escolas, como botar no jovem, um jovem que nem tem acesso ao saneamento básico, a importância de se ter acesso ao saneamento básico e se lutar por isso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Bom, a escola tem o papel mais fundamental, que é incutir justamente essa sensação de pertencimento que nos uniu, pelo menos nós quatro que estamos aqui conversando em torno dessa causa, da importância, da urgência de se falar e de se mudar em nome dessa causa ambiental, né? Então, a escola tem um lugar fundamental justamente naquilo que a gente estava falando, botar a matéria, né, consciência ambiental, dentro de todas as matérias e no dia a dia da escola. Mateus, falando dessa consciência e subindo as responsabilidades para níveis etários mais altos, não é? Como é o caso dos jovens, como é o caso de nós mais adultos, eu pertenço a uma outra geração diferente da vossa. Gostava que agora falássemos um bocadinho do tal do desenvolvimento sustentável de que tanto se fala. O Mateus, não sei quando, decidiu ser empreendedor, pegar numa questão que lhe era e que é muito querida, que é o ambiente,
pegar no consumo consciente e criou a muda. Podes falar-nos um bocadinho disso? Porque um dos temas do nosso Mosefo é também estimular esse empreendedorismo juvenil e tal. E gostava que falasses da tua experiência. Perfeito, perfeito. A Muda é meu xodó. É, digamos, a minha pegada no meio capitalista, digamos assim, como lançar um empreendimento capitalista, ou seja, que vive, né, de compra e venda, porém de forma sustentável. É possível o capitalismo ser sustentável, né? Então, acho que a Muda entra nesse lugar, né? Na economia circular. A Muda vende produtos que são reciclados, não confundir com produtos recicláveis, são produtos que já foram retirados de resíduos de outras coisas, que serviram para outras coisas, e são transformados em roupas, em acessórios, e também temos os copos reutilizáveis, as sacolas, enfim, tudo em torno desse mundo que a gente precisa construir, um mundo sustentável, né? E é uma loja que você falou dos objetivos sustentáveis, vocês certamente conhecem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Muda está enquadrado no objetivo número 11, cidades e comunidades sustentáveis, e objetivo número 12, produção e consumo responsáveis. Portanto, eu fico realmente muito feliz de ter essa loja que vai caminhando e que é, como você disse, um incentivo a outros colegas meus e pessoas que me sigam e que tenham a oportunidade de investir né, também de todas as formas possíveis na sustentabilidade, até com o seu empreendimento. Né? A Josela quer colocar uma questão. Antes de colocar uma questão, só queria dizer que eu acho que não abarca só 2 objetivos. Abarca também a redução da pobreza, por causa da economia circular. É um conceito que eu gosto muito, porque os produtos vêm da natureza. Depois nós consumimos, queremos dar um fim útil a este resíduo que nós consumimos. Então nós procuramos uma forma menos impactante de fazer voltar à natureza. Então é assim que funciona a economia circular. Pelo que eu percebi, o projeto tem esta vertente de economia circular. Mas nem todo mundo vê a economia circular como uma forma prática de se viver, visto que estamos num mundo capitalista. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades, os desafios do Mateus como ativista ambiental e defensor da economia circular num país tão capitalista quanto o Brasil. É um grande desafio, um enorme desafio. E que eu tento lutar com armas diferentes. Também tem isso, que é muito importante. A gente nunca vai conseguir chegar num lugar novo lutando com as mesmas armas, né? Se a gente for usar essa imagem da luta, que já nem acho que seja a imagem certa, né? Mas conversando, né? Enfim, portanto, são infinitas as dificuldades. Outro dia, por exemplo, eu fiz uma live com um defensor do agronegócio, que, na minha opinião, dos grandes vilões, né, o agronegócio, a agricultura industrial no Brasil, né, que acaba, querendo ou não, desmatando, empobrecendo o solo, né, e empobrecendo, isso que a gente está falando, empobrecendo a nossa relação com a natureza. Né. E aí eu fiz uma live com um cara, um defensor do agronegócio. A gente ficou 1 hora eu colocando... como dizer, as minhas questões, ele colocando as questões dele. Em nenhum momento a gente se exaltou, em nenhum momento a gente ficou num mundo que está tão exaltado, que está tão partidário, né? Eu achei que foi uma semente, aquele diálogo, aquela 1 hora foi uma semente do mundo que a gente quer amanhã. Portanto, eu acho que a gente tem que pensar nisso primeiro. Isso que eu estava falando, assim, da responsabilidade na escola, na educação ambiental, pelo exemplo. Né, pelo acolhimento, né, o acolhimento das diferenças, a preocupação com o seu entorno, o pertencimento à natureza e ao seu entorno. Então, você cuidar da sua casa, para depois cuidar da sua rua, com os seus vizinhos, para depois você cuidar do seu bairro, da sua cidade, do seu país.
São coisas que você não nasce com, né? Essa sensação de pertencimento, né? Portanto, voltando à sua questão, são inúmeras. Assim, depois de algum tempo como ativista ambiental, bate uma tristeza muito grande, né? Porque a gente vê assim, notícias ruins todos os dias na questão da sustentabilidade. E no caso do Brasil, eu não conheço uma pessoa que tenha sido presa por algum crime ambiental no Brasil, um país continental como o Brasil, com a responsabilidade ambiental que o Brasil tem, eu não conheço, né? Mas depois dessa depressão que dá de ser ativista ambiental, vem uma sensação muito legal, que é de ser semente. Eu, como ativista, eu sou semente, entendeu? Eu não vou ver os frutos do que eu estou plantando agora, eu tenho certeza, mas eu sou semente, estou fazendo parte do processo que, se Deus quiser, Oxalá vai dar no mundo que a gente quer. Acho ótimo que penses assim. Para a nossa própria sanidade mental, temos que pensar assim. Não vamos ver, mas somos semente. E deixar a semente faz bem pensar que somos interventivos e que estamos a deixar... Diz, Mateus, diz. Inclusive, as pessoas me falam muito, tem muita desesperança nas lutas, por exemplo, das ODS, né? Dar um pequeno panorama, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU, são 17 e assinados por 190 países, o Brasil inclusive. E as pessoas falam, mas você acha que até 2030 vai se erradicar a pobreza, Matheus? Você acha que até 2030 vai se encontrar a redução da desigualdades, energia limpa e de qualidade para todo mundo, água potável, isso aqui? Eu digo, não, sinceramente não. Mas eu acho que a gente tem mais do que condições de estar no caminho certo para conseguir isso o mais rápido possível, né? Então, eu tenho certeza que a questão... Vai quem apareceu aqui? É o Benjamin. O Benjamin. Que a questão das ODS, ela precisa ser um objetivo, né? Um objetivo de uma mudança de leme para a gente ir atrás do mundo que a gente quer. Então, se a gente já estiver no caminho certo em 2030, eu acho que a gente já conseguiu o que as ODS foram criadas para, né? Sim, José, a Agenda 2030 mexeu aí contigo. Sim, é que eu gostei da forma que ele disse que é uma semente e desde que estejamos no caminho em 2030, isso já é muito. Faz-me recordar, afinal de contas, o que é isso de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável que nós tanto falamos. Não é mudar o hoje, é preparar o hoje para termos um amanhã melhor. Procurar formas de que os outros no futuro possam conhecer uns recursos parecidos com os que nós tivemos hoje. Então, se nós tocamos um coração hoje, não vai brotar hoje. Amanhã nós teremos o resultado. Então, é este o pensamento. Mas a juventude não está... já está preparada para um consumo mais responsável, um consumo mais nesta linha do que estamos a falar? Eu acho que a juventude, em particular a juventude moçambicana, tem este potencial de adequar a forma de consumo, o padrão de consumo, para estarmos ambientalmente aceitáveis. O que nos resta aqui são programas de educação ambiental no nosso país. O curso de educação ambiental é um curso muito recente, é um curso muito novo, mas com isso, quando surgiu a Revolução Industrial, trouxe contigo a criação ou a multiplicação desses insumos, desses resíduos. Agora, a grande questão aqui é, qual é o papel dos jovens? Será que os jovens têm exercido o seu papel de cidadania? Será que o jovem está preparado? Faço a questão de volta. Será que o jovem está preparado para poder viver com atividade, como ativista ambiental, cada jovem em particular? Eu acho que não. Isto porque a pessoa, quando pensa em abraçar as causas ambientais, sempre pensa no retorno, a questão de empregabilidade. E eu acho que
os empresários deveriam muito bem abraçar essas causas. Desde já, existem vários projetos de educação ambiental. O que nos resta agora é a aprovação. O que nos resta é mais e mais incentivos. Isso falo concretamente na camada dos empresários. Os empresários devem abraçar essas causas, que é para poder incentivar os jovens a poderem trabalhar para trazer resultados a curto, médio e longo prazo. Eu gostava de... Excelente. E os empresários precisam também investir em pesquisar sobre... Todo mundo tem a lucrar com... uma ilusão achar que sustentabilidade vai tirar o dinheiro. Claro, você vai ter que mudar o seu foco, né? O seu foco era queimar carbono, você vai ter que mudar para uma outra coisa. Mas você vai acabar fatalmente lucrando com aquilo. Nem que seja a longo prazo, você vai acabar fatalmente lucrando com aquilo. Portanto, acho que os empresários precisam acordar para que ninguém quer desperdiçar água, nenhuma empresa quer desperdiçar água, quer perder aqui ou perder ali, né? Deixem-me colocar-vos aos três uma questão que no Brasil faz correr muita tinta, não só dentro do Brasil, como pelo mundo fora, que é a questão da Amazónia, do desmatamento, e infelizmente em Moçambique já começa a fazer correr muita tinta também o problema do desmatamento. Gostava que os três se pronunciassem um bocadinho sobre isto. Esta história da exploração dos recursos de uma forma desenfreada e suicida, insisto, predadora e suicida. Deixo com vocês a palavra. Bom, disse que a Amazônia, em particular, é o pulmão do mundo. É de lá onde grande quantidade de oxigênio que nós respiramos provém da Amazônia. Ou seja, em geral, não haverá qualidade de vida de todos nós se não pudermos preservar, conservar a natureza. Cá em Moçambique, há um fenômeno que preocupa muito, é a questão do abate de algumas espécies, que julga-se que tem um certo valor no mercado negro. Falo concretamente do rinoceronte e do elefante. São animais que, cá em Moçambique, a situação é dramática. Eu, há pouco tempo, colhi uma experiência, pude visitar o Parque Nacional do Limpopo e vi lá vários crânios de elefante e de rinoceronte. Mas, afinal de contas, quem vai para lá e abater esses animais? São jovens. Quem tem esta capacidade de enfrentar o exército para poder abater um elefante, poder abater o rinoceronte? São jovens. O que acontece é, como é que ocorre a comercialização? Aí já há uma sensibilidade naquilo que é o sistema de controle, porque uma sociedade bem organizada, bem controlada, as pessoas não cometem esse tipo de crime. E a questão de responsabilização, as penas devem ser cumpridas, as penas devem ser seguidas, no sentido de desmotivar esse tipo de situações. Então, eu quando olho para o desflorestamento, o desmatamento, olho concretamente nos animais que a mim me ferem, que é o rinoceronte e o elefante. Mas também podemos ver... Também as nossas madeiras preciosas. Pois. Não é? Aqui mesmo na nossa praia da Costa do Sol, o mangal está a ser cortado para estacas, para lenha. Mas o mangal, eu diria que... É o manguezal, como vocês chamam no Brasil, manguezal. Manguezal, pois. Nosso mangal. Nós aqui, ali é um celeiro. É o celeiro, é lá onde multiplicam-se muitas espécies que nós nem sabemos, não temos em mente isso. Então, o mangal tem uma certa importância econômica, ecológica, então há uma necessidade de nós acordarmos. E realmente eu acho que bato na mesma tecla, a educação ambiental é a chave para poder despertar a consciência de todos nós. Gisele.
Eu pegaria muito mais a parte do desmatamento, o abate de madeiras e de espécies como a umbila, a chanfuta. Cortam muito, dizem que é para fazer as melhores mobílias, ter um melhor som, mas o que acontecerá depois? Não teremos as mesmas aves, os nossos netos, os nossos bisnetos não conhecerão. E toda a espécie tem um valor na natureza, tem um valor nesta cadeia. Então, nós temos que começar a reparar isto. Recentemente, fizeram várias reportagens porque havia um abate indiscriminado de madeira que era levada para a China. O que o governo fez, não vou dizer que não fez grande coisa, porque eles tentaram, eles recuperaram até alguma madeira, mas a mesma madeira foi incinerada. Falo disto porque poderiam haver formas melhores de sancionar questões do gênero. O mais importante é a monitoria. Se a segurança no local for melhor, dificilmente haverão intervenientes estrangeiros ou nacionais que façam esta recolha de madeira de forma exorbitante, até causando a extinção de certas espécies. Eu diria que é muito importante, primeiro, em ter este sentimento de pertença, porque o sentimento de pertença é que vai nos levar... Dizes as populações terem sentimento Sim, de pertença. a comunidade. Sim, Na disciplina de manejo comunitário, nós falamos que temos que empoderar a comunidade para ela saber que isto é meu e eu tenho que cuidar. Então, tudo nasce no sentimento da pertença. Depois do sentimento de pertença é que nós temos a consciência ambiental. Aí nós entendemos, mas se eu fizer isto, eu vou ajudar o meio ambiente. Sem árvores não há ar, porque... É de lá que vem o oxigênio. Exato. Dali, a educação ambiental já começará a fazer mais efeito. Então, é um leque de coisas que precisamos ver desde a base até o topo. Não há ninguém que está fora dessa escala. Todos devem contribuir. Mateus, como é que... Olha, vamos lá. O crime não é cortar árvore. O crime é não plantar floresta. A gente precisa reflorestar o mundo. Para cada árvore cortada, que 9 sejam plantadas. Ok, precisamos de... há empregos que dependem do desmatamento e tal. Agora, o que a gente não pode é continuar desmatando ilegalmente para criar pasto, por exemplo, para criar um consumo nefasto como o da carne vermelha diariamente, por exemplo. Enfim, é uma porção de... pequenos hábitos, pequenos pseudo-confortos, né, que a gente inventou que são confortos e que a gente vai repetindo por aí. Tem o que a gente está vivendo é um desequilíbrio. Né? O Covid é um desequilíbrio, a Ebola é um desequilíbrio, o H1N1 é um desequilíbrio, SIDA é um desequilíbrio ambiental causado pelo ser humano que trouxe de volta vírus perigosos, né? Cada vez mais perigosos, como que a gente está vendo agora. Existe um movimento no Brasil da permacultura, da agricultura sintrópica, criada pelo Ernest Goethe, que é um suíço que se radicou daqui há umas décadas atrás, que graças a essa live com o cara do agronegócio eu fui estudar agricultura sintrópica e fiquei encantado, porque é uma agricultura que conversa com a natureza, que entende a diversidade e a complexidade da natureza, a interdependência da natureza. Então, ao invés de você plantar só milho, você planta aqui milho, mas do lado você planta feijão e aqui você planta salsinha, porque um ajuda o outro. Esse daqui tem um excesso de cálcio que vai acabar alimentando isso daqui, que vai acabar alimentando aquilo ali. Na agricultura sintrópica não existe praga. As pragas, as temidas pragas, os bichinhos que vão comer a sua plantação, não são pragas, são professores que vêm ensinar para você que está faltando cálcio, ou que tem excesso de nitrogênio, ou que tem falta disso, excesso daquilo. E aí você vai fazer o quê? Você vai jogar agrotóxico? Não, você vai plantar ali uma outra erva, uma outra árvore mesmo, que vai suprir essa falta ou esse excesso. E, portanto, você plantando floresta, você planta também aquilo que você tem para comer. Inclusive, pensa que quando os portugueses chegaram aqui, que achavam que os índios não tinham nenhuma sabedoria, só tinha fartura mesmo, então era questão de pegar o que tinha à mão. Não, os índios tinham uma extensa
um extenso conhecimento de agricultura, só que eles não precisavam desmatar nada para plantar nada daquilo. Portanto, o desmatamento faz parte dessa estrada que a gente pegou muito tempo atrás, que a gente precisa desviar esse caminho, né? Faz parte desse estupro que a gente faz com a natureza todos os dias. Faz parte dessa mentalidade do homem branco conquistador, que é o que a gente fica imitando. A gente fica imitando essa maneira de ser, né? E se a gente pensar, né, só estamos aqui porque sobrevivemos ou matamos, né? E, portanto, a gente precisa se dar as mãos. Acho que o Covid está convidando a gente muito fortemente a isso, a nos vermos como uma família frágil e que precisa ter uma outra forma de vida se quiser sobreviver a médio prazo. Mateus, José e Adelson, estamos a terminar, estamos quase no fim deste nosso pequeno encontro. Reclamar não transforma. A transformação vem com a ação. Não é isso, Mateus? É isso. Reclamação tem ação no nome, mas não age tanto no mundo quanto a ação. A ação que transforma é a verdadeira transformação. O que é que, sucintamente, vocês sugeririam a esta juventude moçambicana e que pudesse transformar todos estes debates que nós vamos fazer durante esta semana em ações? Bom, eu acho que, como proposta, eu lanço o desafio para o sentido de saber inovar, saber nos reinventarmos. Ou seja, os jovens têm esse potencial de poder recriar, ou seja, por que não optar pela reciclagem? Eu estava antes a comentar com a Gisela e eu disse, imagine se tivesse no centro da cidade de Maputo uma estátua feita com plástico. Seria algo inovador, seria algo atrativo, que por vezes poderia até, nós poderíamos até olhar como se fosse um destino turístico, como se fosse um cartão de visita ao nível da cidade. Por que não fazer isto? Jovens, por que não fazer isso? Há muitos jovens que estão frustrados, que começaram esta vida de reciclagem, mas por verem que não haveria, viram que não tinha nenhum retorno, ninguém apoiava, estavam desamparados, acabaram abandonando esta prática. Então eu desafio aos jovens, nós jovens, eu também estou dentro deste grupo, a podermos nos reinventarmos quanto a isso. Vamos criar, vamos inovar, vamos pensar hoje e amanhã. Obrigado. Eu gostei do vamos criar, vamos repensar. Reinventar. Vamos nos reinventar e, por que não, vamos tomar ação. Nós já vemos, existem muitos jovens que eles apanham garrafas PET, eles vendem, é um negócio rentável. Na Repensar, nós temos um centro de retoma, onde é que nós compramos vidro da praia como uma forma de reduzir o vidro, a PET, lá na praia. Temos junto um projeto também na Mafalala, que é um bairro histórico, tem muita cultura lá. Sim. E queremos mudar a cara de Mafalala. Haverá um centro ecológico também que terá a parte da compostagem, terá a parte da reciclagem, terá a parte da compra e venda de resíduos. E nós podemos apostar nisto. É algo que tem valor porque há espaço no mercado. Aumentamos a nossa consciência ambiental e fazemos algo diferente. Vou propor também uma coisa que não tem a ver com retorno financeiro. Por que nós não mudarmos a nossa casa? Por que nós não podemos limpar o sítio onde é que nós estamos? Viemos exatamente com esses conselhos para falar sobre isso. Não sei se teríamos um pequeno espaço. Não, já não temos, temos 2 minutos para fechar. Mas eu percebo um pouco daquilo que o Mateus foi dizendo ao longo da primeira parte
do nosso programa, começar em casa, a compostagem e outras práticas bem possíveis e bem viáveis, bem acessíveis. É só meter aqui na cabeça. Mateus, muito obrigada pela participação no nosso Mosefo Young Leaders. Deixo à vontade para nos dizer umas palavras para fecharmos. Eu que agradeço muito o convite e sigam o World Cleanup Day, vão atrás também. Um gesto muda. Não é preciso fazer tudo, não é preciso carregar o mundo da sustentabilidade nas costas. Escolha um gesto e o seu olhar vai mudar. Outros gestos virão. Se você mudar o seu olhar, os gestos vão vir. Duas coisas que eu digo. Escolha uma ODS. As ODS são excelentes pontos de encontro para a gente lutar pela mesma coisa. E sigam hashtags. Hashtag sustentabilidade. Vai chover no seu feed bons exemplos, boas ações, coisas que você vai poder fazer no dia a dia para ser o cidadão o mundo que você quer amanhã. Obrigado. Muito obrigada, Mateus. Um beijo grande. José Adelson, muito obrigado pela vossa participação. Nós continuamos aqui nesta expectativa de que a juventude seja mesmo mais amiga do ambiente. Contamos, evidentemente e inevitavelmente, inequivocamente, com a vossa ajuda como educadores ambientais. Muito obrigada pela vossa participação. Fizemos o nosso primeiro debate sobre ambiente, juventude mais amiga do ambiente, mas continuaremos toda a semana consigo aqui no Mosefo Young Leaders. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos a ver-nos mais logo.